Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui na nossa aula número 3 com o tema Gestão Estratégica de Pessoas. Tá? Aqui é o professor Lourenço, do curso técnico de eventos, da disciplina de Gestão de Pessoas. Vamos lá. Bom, qual é o objetivo de aprendizagem? Conhecer os conceitos e tipos de planejamento estratégico de gestão de pessoas. Pessoal, o material também está disponibilizado no AVA e acesse esses links desses vídeos que é bem interessante para que vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento a respeito de planejamento estratégico e também do que é gestão de pessoas. Então, por que estudar gestão de pessoas? Para compreender o comportamento humano, para conhecer sistemas, abordagens e técnicas capazes de ajudar na construção de uma força de trabalho motivada. Lembrando, gente, a gente está falando que gerir pessoas é tentar motivá-las ao máximo com o objetivo, lógico, de melhorar o seu desempenho, aumentar a sua capacidade de desempenho e, consequentemente, trazer melhores resultados para a organização. Para alcançar vantagens competitivas por meio de pessoas. Claro, é o desempenho dessas pessoas que vão fazer com que a empresa ou a organização ganhe destaque perante as suas concorrentes. Gestão estratégica de pessoas. Utilizar de forma deliberada o potencial humano da organização para ajudá-la a ganhar ou manter uma vantagem autossustentável em relação aos demais concorrentes, conforme já falei anteriormente. Então, o que vem a ser de fato planejamento estratégico de gestão de pessoas? Refere-se à maneira como a função de gestão de pessoas pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Além disso, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos funcionários. E mais importante ainda, claro, né? Trata-se de alinhar talentos e competências. Alinhar talentos pessoais, gente. As pessoas também tendem a buscar um ideal na sua vida, uma projeção, um crescimento, um desenvolvimento profissional e pessoal. Então, o planejamento estratégico tem que consistir em abranger todos esses aspectos. E um dos aspectos mais importantes da estratégia organizacional é o seu alinhamento com a função de gestão de pessoas. O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira como a função de RH pode contribuir para o alcance dos objetivos da organização, juntamente com os objetivos individuais dos seus funcionários. Aqui nós temos um gráfico das diferentes visões da gestão de pessoas. Lembrando, lá atrás, no início, a administração de pessoas ela tinha uma visão muito mais, digamos assim, voltada a melhoramento do tempo de execução do trabalho, da função do funcionário. Era muito focado em apenas números de pessoas, não importava a qualidade individual de cada um. O que importava ali, eu preciso de 10, eu não preciso mais desses 10, descarta. Então, basicamente, era assim. E, por fim, agora, atualmente, nós temos uma visão de administração de pessoas, ou seja, tratar as pessoas como seres humanos, pessoas que têm sentimento, que necessitam de motivação para poder desempenhar melhor suas funções. Então, a administração de recursos humanos ela está pegando o melhor desses dois extremos, fazendo com que possa fluir melhor a função e desempenho das pessoas de uma organização. E aqui nós temos a fase evolutiva da gestão de pessoas. Em breve, um resumo. Conforme falei no vídeo anterior, nós vemos aí que começou aí na fase contábil, antes de 1930, lá pelo período da Revolução Industrial. Logo após, houve pelas brigas, né, as exigências de sindicatos, foi se exigindo ali a legalização de alguns direitos trabalhistas, tá? Logo após a fase tecnicista, que estava mais focada na função, depois na fase administrativa, tá? Alencando mais a importância da visão, já começando a ter essa visão estratégica, conforme a gente está vendo hoje, né? Focado no desenvolvimento das pessoas dentro da organização em prol do melhoramento digamos assim, da condição da organização perante as suas concorrentes, como um diferencial, na verdade, competitivo de mercado. E o planejamento estratégico também é condicionado pela missão organizacional, ou seja, pela visão de futuro e pelos objetivos principais da organização e também dos objetivos individuais. Lógico, por exemplo, quando uma empresa dispõe aos seus funcionários um projeto de melhoramento, de capacitação, incentivo a um estudo, a uma formação universitária ou uma formação de cursos técnicos, tá? Ou quando uma empresa tem alguns funcionários que ainda nem sequer sabem ler e escrever, quando ela desenvolve um projeto de alfabetização
ou seja, no intuito de melhorar a condição não somente profissional, como também social dessas pessoas. Isso é, sim, um planejamento estratégico de pessoas, tá? Bom, toda e qualquer organização depende, em maior ou menor grau, do desempenho humano para seu sucesso, claro. Mas será que as organizações tratam seu capital humano da mesma forma? Eis a questão. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, e quais são os tipos de planejamento? Nós temos aí o planejamento conservador, ele é mais voltado para a estabilidade e manutenção de situações existentes. Por isso que é conservador. As decisões são tomadas no sentido de obter um bom resultado, porém, eles não se alteram muito, eles não são muito abertos para mudanças. Já o planejamento otimizante já está dizendo, né? Busca se adaptar ou se inovar, trazer uma inovação à organização. As decisões elas já são tomadas no sentido de obter os melhores resultados possíveis, minimizando os recursos e maximizando cada vez mais o desempenho, melhorar assim a utilização dos recursos disponíveis. Já o planejamento prospectivo é um planejamento voltado para a contingência e para o futuro da organização. As decisões também são tomadas no sentido de compartilhar os diferentes interesses envolvidos, tá certo? Através de uma composição capaz de levar a resultados para o desenvolvimento natural da empresa, tentando se ajustar, né, às contingências que surgem no meio do caminho. Ou seja, é um planejamento mais futuro, né? E quais são os modelos de gestão de pessoas? Bom, eu vou passar para frente onde se descreve cada um deles, tá? Nós temos aí o modelo baseado na procura estimada de produtos ou serviços, ou seja, baseia-se no conceito de que a necessidade de pessoal é considerada uma variável dependente da procura estimada do produto, tá? Ou de serviço. Ou seja, eu preciso de mais gente por conta de uma determinada demanda ou exigência de mercado, por aí vai. O acréscimo de produtividade decorrente da mudança na tecnologia, por exemplo, ou um evento social, uma época festiva. A gente sabe que o ano ele é sazonal, ele pode variar. Em determinado período do ano, determinados produtos tendem a ter uma venda maior e outros não. Por exemplo, período natalino. Então, há necessidade de se contratar pessoas e também de se adaptar ao grupo de pessoas que você tem para que possa atender aquela demanda daquele período. Então, são planejamentos estratégicos de acordo com o produto ou um serviço, né, de um determinado período. De funcionários. Trata-se de uma representação visual de quem substitui quem na eventualidade de alguma possível vaga futura dentro da organização. Pessoal, isso aqui é uma garantia, uma segurança para a empresa ou para o empregador ali do setor, de caso um funcionário desista, saia, peça demissão ou adoeça, tá? O serviço do trabalho não pode parar, então já tem ali uma pré-organização, tá? Dando digamos assim, uma alternativa de substituição de pessoal. Se, por exemplo, faltar fulano do setor financeiro, não, mas já tem ciclano ali da contabilidade que já está habilitado a trabalhar dentro desse setor. Basicamente digamos assim, um guarda-costa de cada funcionário, vamos dizer, né? Ou uma reserva, né? E o modelo baseado no fluxo de pessoal refere-se ao modelo que mapeia o fluxo das pessoas para dentro, através e para fora da organização, para dentro e para fora da organização. A análise histórica do movimento de entrada, saída, promoções e transferências internas permite uma previsão de curto prazo da necessidade pessoal da organização. Gente, fluxo de pessoas existe o seguinte, é a rotatividade. Dentro de uma empresa, ela tende a haver rotação, ou seja, entrar e sair pessoas. Então, é necessário que uma empresa já esteja preparada também nessas condições. Nenhum funcionário é obrigado a viver eternamente trabalhando numa empresa. Ele pode simplesmente sair à medida que ele pensar. Na hora que desejar, ele pode pedir demissão. E a empresa como que fica, né? Então, ela já pode estar trabalhando um modelo de planejamento estratégico de intuito de que, caso venha acontecer constantemente essa situação, ela possa estar preparada para poder remediar isso e não sentir muito na sua produção, no andamento da sua atividade, tá? E o planejamento integrado? Trata-se de um modelo mais amplo e abrangente. Do ponto de vista de provisões de insumos humanos, o planejamento integrado leva em conta o volume de produção planejado pela organização, as mudanças tecnológicas dentro
organizações, as condições de oferta e procura no mercado e o planejamento de carreiras dentro da organização. É como se fosse uma mistura dos outros anteriores, tá? É um planejamento que visa atender a todas as necessidades, focando em todos os aspectos que possam envolver ali a um aumento ou diminuição da demanda de recursos humanos dentro de uma organização. Pois bem, fatores que intervêm no planejamento do RH. Nós temos aí, né, o ausentismo, que é a frequência ou a duração do tempo de trabalho perdido quando os empregados não vêm ao trabalho. A ausência dos empregados ao trabalho, tá? Provocam certas distorções quando se refere ao volume da disponibilidade de força de trabalho. Se uma pessoa falta muito, claro, evidentemente que a produção não vai sair conforme esperado. Ali também temos, quando se precisa fazer um planejamento estratégico, também está preocupado-se com a rotação de pessoas, seja a rotação de pessoas pela entrada e saída, como falei anteriormente, como também é necessário elaborar um plano estratégico de fazer com que cada pessoa saiba trabalhar em outros departamentos fora o seu. Caso venha alguém faltar, por exemplo, de um outro setor, tenha alguém ali apto a substituir imediatamente. Tá? E também fazer com que essas pessoas consigam entender todo o processo da sua empresa. Então, não fique limitado apenas à sua função, ao seu trabalho. Ele possa reconhecer e saber fazer o trabalho do outro colega em outro setor também. Tá? Então, é um resultado da saída de alguns funcionários e a entrada de outros para substituir o trabalho. Isso é uma rotatividade, tá certo? E há mudanças nos requisitos, tá? Nos requisitos da força do trabalho. A força do trabalho de uma organização, gente, apresenta variações ao longo do tempo, devido ao desenvolvimento tecnológico. Existe uma exigência muito grande. Lógico, mudou-se as tecnologias, requer o quê? Formação, requer treinamento. Então, há novas formas de organização e de configuração que são necessárias a serem feitas, seja por produto, seja por serviço ou no processo de trabalho. Tá? Então, tudo isso é necessário que seja pensado e trabalhado de forma que não prejudique o desempenho da organização. Se tem um planejamento voltado também para que essas mudanças não afetem significativamente o desempenho da empresa. Por fim, contextualizando, né? A administração de recursos humanos sofreu alterações significativas como forma evolutiva quando deixou de apenas contabilizar a entrada de empregados na organização, dando maior importância às horas trabalhadas, ou seja, a falta, a ausência, né, ou atraso, etc. No contexto atual, qual é o papel do gerente de recursos humanos? Eu deixo essa pergunta para vocês irem refletindo, como já falei no vídeo anterior. Escrevam, anotem no caderno, reflitam um pouquinho sobre o tema, leiam a apostila, tá? Se aprofundem, assistam os vídeos que eu coloquei lá no início e vão fazendo mencionando alguma coisa. É importante que vocês exercitem, é importante que vocês aprofundem a leitura para que vocês possam ter um embasamento melhor quando nós estivermos no nosso momento presencial e na realização de alguma prova. Tá bom? É isso aí, pessoal. O assunto de hoje se encerra por aqui. Até a próxima aula. Um abraço a todos.